Boas-vindas a mais um resumo explicativo. Hoje a gente vai mergulhar direto no material super detalhado e com foco estritamente acadêmico e didático sobre os fundamentos da criminologia. Imagina que a gente está construindo aqui um verdadeiro funil da justiça. A nossa jornada vai sair lá de cima, dos conceitos mais básicos de controle social da sociologia, e descer etapa por etapa até bater lá nas teorias críticas mais complexas da justiça atuarial. Bora lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto e passa por 5 etapas. A gente começa com as instâncias de controle social, seguido pela reincidência e o prognóstico criminal. Depois, a gente analisa o exame criminológico, entende a relação entre o direito penal e a desigualdade e encerra nossa exploração acadêmica falando de política criminal atuarial. Então, começando pelo nosso primeiro grande bloco, as instâncias de controle social. A ideia base aqui vem lá do contrato social de Rousseau, sabe? Aquela noção de que a sociedade usa o monopólio da força do Estado para manter a ordem. Mas, na prática, existe uma divisão bem clara em como lidamos com quem sai da linha. De um lado, tem o tal do controle informal. Isso é a própria sociedade civil agindo. A família, a escola, as igrejas, o ambiente de trabalho. O foco aqui é pura educação, aquela socialização constante e sutil do dia a dia. Do outro entra o controle formal, que é a máquina do Estado operando mesmo com a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Aí o jogo muda de figura, o foco passa a ser a coerção, a força e a estigmatização. E o ponto didático que não dá para esquecer é que esse controle formal deve ser a última ratio, ou seja, o último recurso absoluto. Ele só deveria entrar em campo quando a socialização da comunidade falha de vez. E esse controle formal não age de uma vez só, não. Ele funciona como um funil processual super deliberado, filtrando os indivíduos em 3 etapas sucessivas. A primeira seleção acontece ali na ponta, nas ruas de delegacias, através da polícia. Depois, a segunda seleção passa pelo crivo de análise do Ministério Público. E a terceira e última é a decisão final do Poder Judiciário. É um sistema totalmente estruturado para triar as pessoas passo a passo. O que nos leva, naturalmente, à nossa próxima fase do roteiro, a reincidência e o prognóstico criminal. A grande pergunta sociológica que fica é: o que acontece quando tanto o controle informal quanto o formal falham miseravelmente e a pessoa é engolida pelo ciclo ininterrupto do crime? Bom, lá em 2003, o Departamento Penitenciário Nacional fez um levantamento referencial e estimou que a taxa de reincidência criminal no Brasil girava em torno de absurdos 82%. 82%. Academicamente falando, esse é um dado irrefutável de que o papel de ressocialização que o sistema penal deveria ter colapsou completamente. E se a gente fechar a lente num cenário regional bem específico, como o do estado de São Paulo, a realidade continua assustadora. Os dados mostram que de cada 2 egressos do sistema carcerário paulista, pelo menos um volta para trás das grades. Mais especificamente, 58% acabam retornando. Com uma avalanche dessas de retornos sucessivos, o sistema de justiça precisou criar ferramentas para tentar calcular de antemão quem são as pessoas com maior propensão a reincidir. Para construir essa estimativa, a criminologia aplica o que chama de prognóstico criminal, que se apoia em 3 pilares estruturais. O primeiro avalia os fatores psicoevolutivos, ou seja, vai buscar elementos no histórico de vida, como uma estrutura familiar desfeita. O segundo foca nos fatores jurídico-penais, analisando o envolvimento prévio da pessoa com a justiça, se começou cedo no crime ou se tem antecedentes extensos. E o terceiro analisa os fatores ressocializantes, medindo de forma bem rígida o nível de adaptação ou inadaptação à disciplina do próprio ambiente prisional. Com esses fatores preditivos bem definidos, a gente entra no nosso terceiro tópico, o exame criminológico. Em termos técnicos, esse exame é uma pesquisa científica de matriz biopsicossocial. O grande objetivo? Tirar um verdadeiro raio-x da personalidade e da periculosidade do sujeito. Mas olha, tem um detalhe didático crucial aqui. Não dá para confundir isso com um mero exame de insanidade mental. Um exame psiquiátrico comum só quer saber se a pessoa tinha noção do que estava fazendo na hora do crime, a sua imputabilidade. O exame criminológico vai muito além disso, medindo a temibilidade do agente, o quão perigoso ele seria para o convívio em sociedade. Evidentemente, traçar um perfil clínico e social profundo assim não pode ser obra de um profissional isolado, de jeito nenhum. Por isso, a formulação desse exame exige obrigatoriamente uma atuação pluridimensional. É preciso unir saberes, laudos de médicos, análises de psicólogos, estudos do ambiente feitos por assistentes sociais e o acompanhamento de advogados. Essa equipe funciona como a ponte definitiva entre ciências clínicas e a aplicação punitiva do direito penal. Saindo dessa visão mais micro, vamos dar um passo atrás de olhar o cenário macro, no nosso quarto tópico, direito penal e desigualdade.
Ao entrar nas fontes da criminologia crítica, de autores renomados como Juarez Cirino dos Santos, a gente esbarra numa dicotomia severa. De um lado, existe aquele discurso lindo e oficial do direito penal, os objetivos declarados de garantir igualdade, liberdade e proteção para todo mundo. Mas, segundo a teoria crítica, a realidade nua e crua evidencia os objetivos reais desse sistema. Na prática, ele agiria de forma velada para manter uma realidade cruelmente desigual, garantindo proteção de forma altamente direcionada só para as classes hegemônicas. Para entender como as engrenagens dessa seletividade oculta rodam, a academia divide o processo em duas etapas. A criminalização primária acontece lá nas casas legislativas, quando a lei é criada. No frio do papel, as regras parecem valer de forma universal e neutra. Mas o pulo do gato está na criminalização secundária, que é a aplicação dessa lei no mundo real, pela polícia e pelos tribunais. É aí que o peso do Estado se mostra incrivelmente enviesado, selecionando quase cirurgicamente os indivíduos das classes marginais e subalternas. E o resultado prático disso é bem nítido. Crimes complexos, tipo grandes fraudes financeiras e desastres ambientais, executados pelas elites, costumam cair no que chamam de direito penal meramente simbólico. A lei existe muito mais para dar uma satisfação para a opinião pública do que para gerar prisão. As penas são irrisórias na prática. Já no outro extremo, a criminalidade de rua e de subsistência, daquelas populações alijadas do mercado de trabalho, experimenta na pele um rigor punitivo que é rápido, violento e implacável. O que nos traz ao derradeiro e fascinante bloco do nosso estudo: a política criminal atuarial. A partir dos anos 70, olhando para prisões cada vez mais superlotadas e caóticas, a justiça decidiu mudar de estratégia e abraçar a matemática como solução. Nascia aí o gerencialismo. Acontece uma quebra profunda de paradigma. O sistema simplesmente deixa de lado a ideia de ressocializar a pessoa ou de entender as causas sociológicas do crime. O negócio passa a funcionar puramente como uma gestão econômica de riscos. Usando estatísticas pesadas, a meta vira prever, identificar e isolar a tal minoria perigosa da sociedade. E o que é realmente impressionante sobre o nível de aplicação disso é que as planilhas atuariais afirmam ser matematicamente possível traçar o perfil de risco criminal de crianças de apenas 8 a 10 anos de idade. Isso mesmo. Eles avaliam fatores como comportamento antissocial, hiperatividade, baixo rendimento intelectual, contato com criminosos e até o fato de a criança estar numa família de pobreza extrema ou com disciplina parental deficiente. Pela pura frieza dos números, essas crianças já entram precocemente no radar de monitoramento punitivo. O ponto crucial a respeito dessa teoria, segundo a literatura crítica sociológica, é o imenso efeito colateral que ela carrega. O discurso gerencial bate no peito para dizer que a matemática é 100% neutra. Porém, no mundo real, praticar só essa chamada prevenção negativa acaba se convertendo numa política brutal de incapacitação coletiva que foca, adivinha onde? Nas mesmas populações vulneráveis de sempre. Os algoritmos acabam punindo de forma antecipada as classes pobres, negras e periféricas, jogando para debaixo do tapete a necessidade de corrigir as desigualdades sociais estruturais. E chegamos assim ao fechamento do nosso funil de aprendizado, batendo de frente com essa reflexão pesada. Juntando as peças da seletividade do sistema, dos índices absurdos de reincidência e do uso frio de cálculos atuariais, a grande pergunta se impõe. Apostar num sistema focado puramente em gerenciar riscos matemáticos tem o poder real de frear e prevenir o crime? Ou será que ele funciona primordialmente como uma ferramenta do Estado para enxugar gelo e reproduzir o status quo da nossa desigualdade? Fica aí essa excelente provocação acadêmica para a gente aprofundar os estudos. Muito obrigado pela companhia ao longo de mais este resumo explicativo